ontem foi um sapé caiaiá ontem lá no Rio de Janeiro. Agora, já falamos bastante e vamos falar mais do Botafogo, porque uma atuação como essa, independentemente se foi no segundo tempo, o Botafogo fez 5-0, passou por uma camisa muito tradicional, que é a do Peñarol, diante do seu torcedor, o ataque funcionando, o Alexander Barbosa, também um zagueiro muito eficiente, foi às redes. Chico Garcia impressionou. Mexeu com o nosso psicológico, essa grande goleada. Grande goleada até redundante, né? Essa goleada do Botafogo. O que me chamou a atenção, a gente tem falado aqui nos últimos jogos, de como você fura defesas bem postadas, né? Como você consegue trabalhar isso? As equipes hoje estacionam um ônibus ali à frente da área e você tem dificuldade, né? O Corinthians mesmo enfrentou isso diante de um Flamengo com um a menos, pela marcação muito bem feita, e o Corinthians não conseguiu penetrar. No caso do Botafogo ontem, o que você faz? Qual é o antídoto disso? Primeiro, você tem que ter jogador de qualidade que quebra essa linha. E essa linha, ela não precisa ser quebrada só com drible. Só com drible, ela pode ser quebrada com drible. Mas ontem o Botafogo desmanchou... Não pode usar cortante, né? Porque cortante quebra a linha. Pode ser. Os Garbs não sabem. Ontem o Botafogo desmanchou essa linha de uma forma tática também, né? Você vê que tem ultrapassagem, tem troca de passes. Aí o primeiro gol, o passe do Luiz Henrique, com o Savarino infiltrando, já desmanchou a linha do Peñarol, que estava defensivamente bem postado. Os outros gols foram acontecendo dessa maneira também, porque o Luiz Henrique, quando pega a bola, você não imagina se ele vai chutar, se ele vai tentar um drible, aí ele encontra um passe. E o Botafogo tem jogadores do meio para frente de muita intensidade, muita velocidade, um dinamismo muito grande, né? O que o Savarino fez ontem, ele simplesmente participou dos 5 gols. Pega aí. Ele não deu 5 assistências, né? Até porque ele fez gols. Mas ele participou dos 5 gols. O Luiz Henrique também, impressionante a capacidade que esse cara tem. Hoje tem que ser titular da seleção brasileira, um jogador nível Europa jogando no Brasil. Mas o Botafogo tem mais do que isso. O Peñarol até se assanhou um pouquinho no primeiro tempo, mas depois, quando resolveu se defender, e aí seria difícil para o Botafogo isso também, exatamente por isso que eu estou falando, mas aí o Botafogo tem muita qualidade realmente. Ontem eles encontraram soluções num desafio que se mostrava muito grande. E aí aplicaram uma goleada. Um detalhezinho, Loirão, passou a imagem agora. Acho que é o Vitinho que dá o cruzamento ali, faz o cruzamento. É o Vitinho que passa ali, né? Lateral que ultrapassa, meu Deus do céu. Quando você, hoje... Daqui a pouquinho, com a carência da seleção brasileira, vão olhar para o Vitinho também. Eu ia fazer essa comparação com seleção, porque a gente está criticando muito a seleção brasileira, os laterais da seleção que não passam do meio de campo. Exclusivamente o Danilo, por exemplo, que é o lateral direito. Quando você joga com esses o Wanderson também não passou no último jogo. Que me surpreendeu, tá? Que é uma característica dele. Mas quando você joga, por exemplo, o Luiz Henrique, que é canhoto, joga do lado direito. Você pegar o gol, você vê que tinha pelo menos 4 jogadores do Peñarol marcando a perna esquerda dele pra dentro. É isso. Ele joga a bola pra dentro e dá no fundo pro Vitinho. É isso que precisa fazer na seleção brasileira. É ter essa opção na seleção brasileira que a gente não está tendo nesse momento. Agora, eu quero também dar méritos para o Arthur Jorge, porque não adianta você ter os jogadores que saibam fazer se eles não forem bem coordenados, bem treinados. E o Botafogo não dá para falar só desse jogo. Foi uma aula, um almanaque, o segundo tempo do Botafogo ontem. Agora, a temporada do Botafogo, ela é qualificada. Então, a gente tem que valorizar um time que é primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala do Jorge Jesus até hoje. Por quê? Porque ganhou um Brasileirão e uma Libertadores numa mesma temporada. E eu pergunto, Rona, ou o Sgarbi, quem quiser falar primeiro, e se o Arthur Jorge fizer a mesma coisa, Sgarbi? Se ele conseguir esse feito? Os mais velhos primeiro, por favor. Olha! Ele é educadinho, hein, menino? A gente gosta dele. A verdade é uma só, Renata Fã. O Arthur, ele tem, lógico, tudo a ver com esse time, da forma que ele montou, da forma que ele escolheu os jogadores e da forma que os jogadores abraçaram também o esquema tático. Mas a verdade é o seguinte, o Peñarol, eles não quiseram jogar o primeiro tempo também. Tem que ver isso, eles vieram para amarrar o jogo. Quer dizer, eles já amarraram na praia, já amarraram no ônibus, eles amarraram um monte de coisa. Eles fizeram uma lambança que eles esqueceram do que eles iriam enfrentar. E aí, no segundo tempo, eles viram o tamanho da encrenca que foi. Aí acabaram até reclamando do gramado, né? Porque eles podem até reclamar, porque eles ficaram muito tempo deitados nele também. Acho que eles viram muitos detalhezinhos. E o juiz, como colaborou? Você fala tanto da arbitragem estrangeira. Eu achei que era o Daronco. Voltaram pro segundo tempo, Não, voltaram os times e o árbitro não. Eu nunca vi isso.
isso na Libertadores. Andrés Rojas, da Colômbia. Juro, eu falei o Daronco, velho, que esse cara pode ser. Mas assim, o que o Botafogo fez ontem alegrou todos nós, porque nós passamos aqui praticamente 2 semanas falando de arbitragem, falando de rasgar o regulamento. Nós falamos tanta coisa ruim no futebol e ontem eu fui dormir assim, extasiado. Eu falei, principalmente você falou. Temos futebol, né? Porque vocês estão de férias. Pelo que eu vi aqui na tabela, tudo que eu pesquisei, vocês estão de férias desde agosto. A hora vai chegar, amiguinho. Nunca vi isso em my life, mas tudo bem. A pior coisa é quanto mais você vai tendo expectativa. É um competition, eu sei. Um competition deve ser difícil pra vocês. Eu sei tá bom, sabe? No meu caso tá bom. Eu quero estar nessa One Competition em dezembro. Espero estar em One Competition comemorando alguma coisa. Mas Botafogo em si. Pra finalizar do Botafogo. Gente do céu, até falei com o Carioca ontem. Você viu outra coisa? Carioca, você viu que a camisa preta e branca é Botafogo, não é Corinthians. É porque tá na moda, né, menina? Você que é da internet, você sabe que tá na moda. Não, e a final da Libertadores deve ser né? Galo, preto e branco e Botafogo, preto e branco. Menina. Eles tiram, muda o microfone. Na Sul-Americana, né? Todo mundo quer ser o Corinthians, né? Eles tiram o microfone pra lá, microfone pra cá, eles mudam tudo. Eles ficam revoltadinhos, Mauricinho, todo mundo revoltadinho. Quem que fica revoltadinho? Quem? Todo mundo fica revoltadinho. Até a menina da internet pegou o vírus. A menina da internet pegou o vírus. Então, eu não sei mais o que vai acontecer, mas ó, hoje... O mundo tá meio maluco, né? Tá maluco. Eu espero chegar hoje lá na arena do Corinthians, do Campeonato Fielzone, e tô sem beber já quase 40 dias. Mas tudo bem. É promessa. E chegar lá... É uma possibilidade muito viável para o Botafogo, que lidera o brasileiro e tem essa grande vantagem, Luciano, na semifinal da Libertadores para chegar à decisão. A gente bate nessa tecla, para mim o Botafogo já é finalista da Libertadores. E aí, pensando nessa combinação de planejamento, domingo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, time titular, provavelmente. O Botafogo leva a sério também o Campeonato Brasileiro com a mesma seriedade com a qual leva a Libertadores. E para o jogo da volta contra o Peroll, pode administrar principalmente os 5 jogadores que estão pendurados e, portanto, com risco, em caso de cartão, ficarem fora da decisão. O goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Gregory e os atacantes Luiz Henrique e também o Igor Jesus. O Fã Esporte deve estar pensando o seguinte: Rafael mudou de local? Não, estou aqui no mesmo lugar que eu estava na primeira participação e também no F360. O que mudou foi o tempo, né? Na minha primeira participação, uma chuva fina, agora já o sol aparecendo. É por essas e outras que os turistas ficam doidos aqui no Rio de Janeiro, porque é uma cidade que absorve as 4 estações no mesmo dia, muitas vezes, e isso acontece. E a estação do Botafogo é um verão bem alto, bem poderoso, com essa vantagem 5-0 para cima do Peroll, que dá ao Arthur Jorge uma tranquilidade para a tomada de decisão. Importante salientar que o Botafogo vai para o jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, mantendo o foco no brasileiro, porque a distância em relação ao Palmeiras é de apenas 1 ponto, e se o Botafogo cochilar, pode ser ultrapassado, Luciano. Qual que é a porcentagem? Bruno e Jean, vocês que estão em Belo Horizonte, aquela porcentagem de quantos pezinhos? Será que estão os 2 pezinhos já na final desse Botafogo? E do outro lado lá, a gente já vai ter uma final brasileira na Libertadores, vocês acham? É uma grande possibilidade, não é, Luciano e todos que estão nos ouvindo? E essa vantagem é tão grande, como o Rafa falava, Jean, que permite não só o Botafogo pensar nessa questão de dosagem de elenco para os próximos jogos, mas também em calendário e até logística, né? Porque agora a informação aqui da Rádio Itatiaia é que existe a possibilidade, eventualmente, da Conmebol repensar o estádio da decisão. Isso se realmente a final não tiver a presença do River Plate, e a própria questão que envolve o Campeonato Brasileiro, porque o jogo entre Botafogo e Palmeiras, tão aguardado, Palmeiras e Botafogo, está marcado para o mesmo dia ou para o mesmo final de semana da decisão da Libertadores. Essa partida deve ser antecipada. O Palmeiras espera que, se for antecipada, seja na terça-feira, porque na quarta-feira tem show no Allianz Parque, e se isso acontecer, então, será um estádio com capacidade reduzida. Então, já é uma vantagem tão grande conquistada pelo Botafogo que essas outras questões já começam a ser discutidas, Jean. Exato. Eu acho que, assim, primeiro, aí não dá nem para deixar margem de o Botafogo estar, não estar na final. Acho que não tem muito o que discutir. Aliás, mesmo que fosse o River Plate o adversário do Botafogo, considerando que é o Botafogo e considerando que o placar foi 5-0, eu acho que eu cravaria a classificação do Botafogo, mesmo que fosse o River Plate o adversário. Sendo o Peñarol um time que tem muito pouco poder de fogo, poder ofensivo, é óbvio que o Botafogo já está lá, e essa antecipação
da classificação. Acho que ela tem, né, várias consequências, vários aspectos, todos eles positivos para o Botafogo. Evidentemente, a principal deles é essa possibilidade de poder poupar à vontade. Eu acho que pode poupar os pendurados, mas pode poupar também olhando para questões físicas que, eventualmente, o Arthur Jorge considera importantes, né, no jogo de volta. Então, não é só também olhar para os poupados, pode olhar para outros jogadores. Até porque a gente está falando de um time do Botafogo que, mesmo o time reserva do Botafogo, vamos dizer que a gente consiga, né, definir qual é o time de 1 a 11 e que você não vai escalar nenhum desses. O time reserva é muito forte também, né? O Botafogo montou um elenco, se reforçou no meio da temporada para levar os 2 campeonatos com a mesma força. Tem feito isso. Eu nem consigo dizer que o Botafogo prioriza a Libertadores se a gente olhar para quais têm sido as escalações no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante desse contexto, que a gente já tem visto, e depois do 5 a 0, é óbvio que os próximos jogos, né, contra Bragantino e depois contra o Vasco, vão ser jogos em que o Botafogo vai entrar com força máxima. Aumenta também, né, o 5 a 0 aumenta a chance de título do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É claro que aqui em Minas todos querem essa final brasileira, porque a presença do Botafogo na decisão já é certa. Alguns ainda têm alguma dúvida em relação ao Atlético, mas também é bastante viável. E só lembrando, né, Luciano, que se o Botafogo tem esse calendário envolvendo o brasileiro, aqui em Minas a expectativa também é muito grande por conta da Copa do Brasil. Ô Bruno, e só você falar, aqui em Minas todo mundo quer a final brasileira, porque certamente o torcedor do Cruzeiro também sabe que já pensou se o Peñarol vai para a final da Libertadores contra o Galo? Quer dizer, é um adversário muito menos poderoso do que o Botafogo. Então, o rival do Atlético, né, também o cruzeirense, prefere ter um Botafogo tão forte numa decisão, porque é menor a chance do Galo ser campeão da Libertadores. E aqui é todo mundo com a camisa do Galo mesmo, nas ruas, viu, Luciano? Pois é, né? Acho que o torcedor brasileiro, de forma geral, pelo menos o torcedor que tem seu time ali alvinegro, acho que tá feliz. Aí o torcedor do Galo, aí depois o torcedor do Botafogo. Eu acho que hoje o torcedor do Corinthians está esperando que seja mais ou menos a mesma coisa. Pascoal, Edu Elias e Fernando Campos. Mas não vamos falar agora do Corinthians, por enquanto não. Vamos falar dessa vitória do Botafogo de 5 a 0 para cima do Peñarol. Ia ser difícil? Talvez o primeiro tempo foi difícil, porque o segundo tempo não mostrou essa dificuldade toda não, senhores. Foi um baile, né, Luciano? O segundo tempo foi espetacular do Botafogo, o que, aliás, a gente não se surpreende. O Botafogo, em vários momentos, mostrou esse futebol de muita qualidade, esse contra-ataque, essa força do Igor Jesus com o Luiz Henrique, Savarino, Almada. Enfim, então é isso. Na Libertadores, os brasileiros muito bem encaminhados. Daqui a pouco a gente fala mais do Corinthians, que joga na Neoquímica Arena, porque o outro brasileiro em busca da final, o Cruzeiro, foi assim contra o Lanús. Mas na Libertadores parece que a final está resolvida, o Donan. E é o que eu dizia, né? O Botafogo, mais uma vez, mostrando sua força e segue vivo, sim, no Campeonato Brasileiro, com toda a chance de título. A começar com esse jogo contra o Bragantino agora, que vale demais também. E aí, o que fazer contra o Bragantino? Se você fosse o Arthur Jorge, dava uma poupada ou não? Então, o 5 a 0 ele proporcionou uma melhoria no planejamento para o Arthur Jorge, né? Eu acho que ele vai poupar no jogo de volta. E contra o Bragantino, não? Para mim, vai analisar a parte física dos atletas, quem tiver disponível vai jogar. Então, se todo mundo estiver bem, vai força máxima, porque é uma prioridade também do brasileiro ser campeão nacional, ser campeão, né, do campeonato que ele é líder, com o Palmeiras sempre ali perseguindo. Então, deixar pontos pelo caminho pode ser fatal nessa briga pelo título. Pensando no jogo de volta contra o Peñarol, principalmente os pendurados, são jogadores importantes, né? Igor Jesus, Gregory, Luiz Henrique, né, o Barbosa... são jogadores que eu acho que devem ser preservados, que não faz sentido. O Botafogo eu consigo cravar que já está na final. O Galo, eu acho melhor esperar. Eu acho que está muito próximo. Acho improvável o Galo, né, ser eliminado pelo River, até pelo que o River não está jogando e pela vantagem que essa equipe do Milito conseguiu construir por 3 a 0. Mas, de fato, acho que mostra muito o que virou o futebol sul-americano e como existe uma distância, né? Os projetos, a capacidade financeira hoje do futebol brasileiro. Tá difícil de acompanhar. Foi sim uma vitória bem impactante e isso pode ter aí muita representatividade não só na Conmebol Libertadores, mas também até no Campeonato Brasileiro. Eu vou até começar pelo Rafa, que está lá no Rio de Janeiro e acompanhou de perto, claro, essa grande vitória do Botafogo, sobre essa vantagem, não só, então, na semifinal da Libertadores, Rafa, mas o impacto para essa reta final da temporada botafoguense. Bom dia, Rafa.
É isso, Bruno. Bom dia a você, aos demais companheiros, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. Nesse momento, estamos posicionados aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Ao meu fundo, aqui, as orlas, né? A orla do Rio, as praias de Ipanema e Leblon. Aqui atrás das câmeras, muito bem pilotadas pelo Guto Santana e pelo Márcio das Neves. Temos aqui o Morro do Vidigal, mais um pouco adiante São Conrado, Joá e a caminho também para a Barra da Tijuca. Bem diferente daquele cenário que a gente vem, né, participando desde então nesse esquenta até o jogo de ontem, em que o Botafogo fez seguramente uma atuação apoteótica no segundo tempo. Talvez tenha sido o melhor segundo tempo da história do Botafogo em competições relevantes, pelo menos numa linha de recorte aí de uns 40 anos para cá. Nós não vimos, né, com frequência o time dos anos 60 e 70 jogar, mas é seguro dizer que o segundo tempo de ontem entrou para a eternidade. A maneira como o Botafogo se impôs para cima do Peñarol, depois do primeiro tempo mais truncado, e muito em função daquilo que os próprios jogadores disseram na zona mista, né, que foi o papo do Arthur Jorge no vestiário, a história para o time ter mais tranquilidade e velocidade na troca de passes, confiar no seu jogo, e a partir do momento que o Savarino fez o primeiro, o Peñarol se desarrumou e o Botafogo construiu uma enorme vantagem, e podemos dizer, pelo menos eu me sinto suficientemente encorajado a fazê-lo, que o Botafogo é finalista da Conmebol Libertadores pela primeira vez na sua história. Grande atuação, com grandes personagens e coroando esse momento. E você falou sobre o brasileiro, agora já pode botar o time titular contra o Bragantino no domingo, né? Sem nenhum tipo de preocupação. E para o jogo da volta, em Montevidéu, preservar os que estão pendurados. John, Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus não precisam jogar esse jogo, né, Bruno? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada na sequência do time no campeonato ou na temporada, não é, Gia? Porque a gente vê que tem o jogo, como o Rafa falou, contra o Red Bull Bragantino, agora no final de semana, e é um jogo importante, depois do tropeço ali contra o Criciúma. Claro. Aí tem o Peñarol e depois tem um clássico contra o Vasco. Então talvez o resultado de ontem faça com que o Botafogo, entre aspas, ganhe força máxima nessas duas datas, Red Bull e Vasco. Sem dúvida alguma, Bruno. Eu diria o seguinte, até o segundo gol marcado ontem, o Botafogo estava fazendo gols para a Libertadores. O terceiro, o quarto e o quinto foram gols do Campeonato Brasileiro. Eu digo isso porque eu acho que se o Botafogo ganha por até 2-0, por mais que já encaminhasse demais a classificação, porque nós estamos falando de um Peñarol que é um time muito frágil, e por isso a gente dizia que o Botafogo era tão favorito nessa semifinal, confirmou o seu favoritismo, né? Porque por mais que o Peñarol tenha se defendido como se defendeu contra o Flamengo, a gente sabia que ia ser difícil ele sustentar 180 minutos daquela maneira diante do Botafogo. Aguentou 90, nos outros 90 tomou 5 gols. Então, até o segundo gol, o Botafogo fazia gol pela Libertadores. Terceiro, quarto e quinto, para mim, foram gols do brasileiro, porque aí é o que o Rafa falou. Eu acho que vai poder escalar o time titular contra o Bragantino, vai poder poupar quem quiser poupar, inclusive se quisesse poupar todo mundo, eu acho que poderia fazê-lo no jogo de Montevidéu, pegando todo o time titular e dizendo, vocês vão focar agora no jogo contra o Vasco. Então, foi um resultado excepcional, e não apenas excepcional porque pela primeira vez leva o Botafogo a uma final de Libertadores. Excepcional também porque lhe permite jogar com força máxima nos 2 próximos jogos do Brasileirão. Bruno. Aí, Abel, Eugênio, Prates, também a questão psicológica, porque teve aquele tropeço, não é, Abel, contra o Criciúma, da maneira como aconteceu, mas, poxa, a resposta imediata é a melhor possível para o botafoguense. Eu vou pedir, por gentileza, para o Rafael Marques repetir os pendurados, porque eu acho que é um tema interessante para a gente debater aqui. O Jean Oddi já opinou, já deu a opinião que para ele pode poupar ou deixar esses caras de fora do jogo de volta, de repente ficando no banco, não sei. Mas gostaria de ouvir todos, porque eu sei que tem muita gente que pensa assim. Óbvio, tem gente que exagera, eu já vi gente brincando ontem, põe o sub-17 e tal. Óbvio que isso não vai acontecer, nem seria possível, mas será que é para entrar com o time todo reserva mesmo, ou não? Deixa os caras no banco, ou começa aí no meio, no intervalo do jogo contra o Peñarol, tira 5? Rafa, repete pra gente quem são os pendurados e a gente roda aqui as opiniões. Pode ser, Brunão? Vamos lá. Pode, vamos lá. Claro, os pendurados são o John, goleiro, o
tem sido um nome importante também nessa campanha, né? Apesar de ter um Gatito do banco de reservas. Ontem o Gatito não estava no banco, estava suspenso. Mas o Gatito é um nome já vinculado ao Botafogo e à Libertadores. Foi um nome importantíssimo naquela campanha de 2017, que o Botafogo foi longe também, inclusive em decisão de pênaltis. Então o John está pendurado. O Alexander Barbosa, partidaço ontem, também está pendurado. O Gregory, jogador de confiança, né? O cão de guarda do meio-campo do Botafogo, também está pendurado. E os dois atacantes que tomaram cartões amarelos no jogo de ontem, porque entraram na manha do Peñarol na Libertadores, né? Foram ingênuos, tanto o Igor Jesus quanto o Luiz Henrique. Então, são esses aí os 5 pendurados do Botafogo para o jogo da volta lá em Montevidéu. Eugênio, então John, Barbosa, Gregory, Igor Jesus e Luiz Henrique. Isso aí. O que você acha? Tem boas reservas, mas aí muda o entrosamento. Descansa todo mundo. Descansa todo mundo? Descansa todo mundo. Não tem necessidade de jogar. Já está definido. E até para evitar uma lesão, evitar alguma coisa um pouco mais grave, que possa trazer problema mais lá na frente. Naturalmente, o ambiente do jogo não será um ambiente favorável. Vai haver uma pressão em cima. Não imagine que vai estar vazio o estádio, vai estar todo mundo lá. Vão fazer barulho, vão provocar do mesmo jeito. Eles vão querer sair, no mínimo, com resultado honroso no jogo da volta. Isso já foi dito ontem. Então, você podendo sair desse tumulto, tirar os jogadores principais, os mais importantes... Você nem levaria? Você leva, deixa no banco de reservas, tira do tumulto do jogo, que eu digo. Se precisar, coloca um ou outro no segundo tempo. Todo mundo viaja, mas nem todo mundo joga. Porque eu acho que faz parte do ambiente, Libertadores, do grupo, o cara tá ali envolvido. E, poxa, legal, é semifinal. O jogador quer viver isso, né, Eugênio? Perfeito. Está envolvido no ambiente. Mas o Botafogo tem jogadores no banco de reservas que podem entrar e que vão manter o bom nível. Não é um jogo também que você precisa ir para o ataque, então você pode reforçar um pouco mais marcação, ter o controle do jogo e passar sem sustos. Porque o Botafogo tem esse objetivo, né, paralelo, que é o objetivo do Campeonato Brasileiro. Não é só pensando na final da Libertadores, é pensando em utilizar esses jogadores em melhores condições no Campeonato Brasileiro. Os nomes, vamos pensar aqui rápido. Adrielson, talvez, Tietê, tem que ir um por Oscar Romero, é isso por aí? Tem que ir um por um. Vamos lá, Rafa. Danilo Barbosa. Na zaga é o Adrielson. Eu acho que joga o Adrielson na zaga. Bom, Gatito no gol, né? Adrielson na zaga, por recência, por frequência como titular, o Danilo Barbosa. E acho que o jogo pede mais um volante de contenção clássico do que um Tietê que sai mais pro jogo. E na frente o Tiquinho com o Matheus Martins. Se não for para mudar a natureza de jogo. E eu acho que a natureza não pode ser mexida. O Botafogo joga desta maneira. A dinâmica preservada muda só as peças. Donan, diga, Donan. Muito bom dia, Abel, Eugênio, Prates, Bruno, Jean, Rafael Marques, fã de esporte. Primeiro, sim, só para a minha primeira fala aqui no 360, Estou direto da Neoquímica Arena. A partir de 9h30 a bola rola para a semifinal de Sul-Americana entre Corinthians e Racing. Só para falar sobre uma manifestação de força do Botafogo ontem, Uma atuação, de fato, memorável. Um time que busca a glória eterna inédita e que mostrou no campo porque tem o melhor futebol praticado no continente hoje. Em rendimento, não estou falando que vai ser campeão, em rendimento é a melhor equipe dos 4 semifinalistas da Libertadores e mostrou isso, que a diferença é brutal. Até no primeiro tempo, um time muito pilhado. O Peñarol fazia um bom jogo, amarrava, picotava. Oi? O Botafogo? Mais que o Galo? Pra mim, sim. É o líder brasileiro. É um ataque muito forte, é um time que sufoca o adversário. Acho que é um time que tem até um elenco superior do que o do Galo. O Galo é muito forte também, e aí tem que decidir uma final única se tudo for confirmado para a final em Buenos Aires. Se o Botafogo é líder do Brasileiro, o Galo está na final da Copa do Brasil. Sim, mas eu acho que o Botafogo sempre esteve na primeira prateleira a temporada inteira, em nível de jogo. E é um time que, quando coloca o seu ritmo e colocou no segundo tempo, ele atropela. É uma outra rotação. Então, mas qual atropelo, um caminho atropelo foi maior, o 5-0 ou 3-0? 5-0 do Botafogo. Considerando o adversário, né?
Considerando que que o Atlético fez desde o início da partida. Era mais inesperado o resultado do Galo, eu acho. Então. Assim, eu não me surpreende o Peñarol meter 5, o Botafogo meter 5 no Peñarol, mas me surpreende o Atlético meter 3 no River. Embora eu concorde com o Donan que o Botafogo é o melhor time do Brasil. Mas o Botafogo, ele teve uma certa dificuldade no início do jogo. O Galo nem viu dificuldade. O Galo teve dificuldade sim, Bruno. Aí acho que é pelo momento... o Galo foi um jogo difícil. Sai, na verdade. Foi um jogo difícil. Não sei. Teve momentos ali de dificuldade que o River conseguiu. Eu entendo que o Atlético teve mais de bola. Condições de chegar no jogo. Primeiro tempo do Atlético contra o River teve mais probabilidades de jogo do que o primeiro tempo do Botafogo ontem contra o Peñarol. O Atlético fez um gol que foi anulado, teve outra oportunidade na sequência, fez o gol com o Davidson. O River é melhor, sim. Então, assim, acho que isso aumenta até o mérito do Atlético em relação à comparação de resultados dos dois brasileiros. Porque se nós compararmos os primeiros tempos dos dois times, o Atlético foi melhor que o Botafogo. Agora, nos segundos tempos, o Botafogo foi muito melhor do que o Atlético. Acho que a chave da diferença estabelecida nos placares está aí. É isso aí, torcida alvinegra, uma ótima noite a todos, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, tô chegando, é claro, com um caminhão, tem muitas novidades, esse caminhão tá carregado de notícias e informações do nosso glorioso, e é claro, já quero tá dando início aqui a esse vídeo espetacular, falando sobre essa grande goleada do nosso glorioso pra cima do Peñarol. Alô Peñarol, anotaram a placa, foi um amasso, 5-0 foi pouco, poderia ter sido 6, 7, sem exagero nenhum. E com esses caras, o que esses uruguaios fizeram no Rio de Janeiro, eles eram para ter voltado para o Uruguai com um placar de 10-0. Essa que é a verdade. Botafogo, né, ainda tirou o pé. Era para ter feito mais. Porque o que esses caras fizeram no Rio de Janeiro foi uma safadeza com o povo brasileiro. Essa que é a verdade. Vocês concordam? Para vocês, quem foi o craque da partida ontem? Quem esteve ontem no tapetinho? No Newton Santos? Deixa aqui nos comentários que eu vou mandar um alô para cada um de vocês. E é claro, eu vou falar uma coisa, eu estou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Sabemos que no primeiro tempo foi aquele jogo ali, né, catimbado, estilo Peñarol, aquele jogo truncado. Só que no segundo tempo, nosso mister Arthur Jorge chegou, rapaziada, agora vamos pra cima do time uruguaio com tudo. E se vocês analisarem os gols do Botafogo, foi tudo jogado ensaiado. O Botafogo já está acostumado a fazer gols assim, né, contra outros adversários. Então assim, gostei muito. Vamos torcer. Eu tô na expectativa de que o nosso Botafogo consiga, né, esse título inédito da Libertadores e por que não também do Campeonato Brasileiro, para dar aquele upgrade. O torcedor alvinegro merece e merece muito. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. E antes de finalizar aqui rapidinho, quero falar sobre uma informação urgente que acabou de sair, dando conta de que o Textor já pode fechar o primeiro reforço para a próxima temporada e que se trata do meio-campista Arthur, ex-Palmeiras, que hoje se encontra no Zenit da Rússia. O atleta quer voltar ao cenário do futebol brasileiro, é um cara muito técnico, joga tanto de ponta, né, como meia centralizado, é um jogador que chegaria para agregar muito do time do Botafogo para a próxima temporada. E desde já quero saber de vocês, o que vocês acham? Seria um reforço de peso? É um atleta que jogou assim muita bola no Bragantino, no Palmeiras ele não teve aquele desempenho, né, onde muitos estavam esperando, foi lá pro Zenit, está jogando bom futebol por sinal. É um futebol russo, vem cá pra nós, né? Vamos ser sinceros, é um futebol que está escondido no cenário mundial. Eu não vejo o futebol da Rússia, só que eu fui buscar números, fui buscar estatísticas de jogadas, de atuações do Arthur e gostei muito do que vi. Vamos torcer para que, se realmente o Textor feche o martelo, bate o martelo, feche essa contratação, esse jogador possa chegar, possa disputar vaga ali com a Almada, né? Porque assim, o time do Botafogo, sem ganhar tudo, não pode ficar acomodado. Sempre tem que ter um jogador ali para estar disputando vaga com o Almada, com o Eduardo, né, com o Savarino, com o Luiz Henrique, enfim, com esses craques alvinegros. Então é isso, galera. Gostaram desse grande conteúdo? Vou pedir para vocês humildemente, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 10 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês, belezinha? Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!